Olá, seja bem-vindo a mais um devocional. Bom dia, boa tarde para você que está me assistindo. Eu quero orar, então, convidar você. Eu estou sentindo falta disso, né? Hoje eu estou em viagem, mas não tem como não fazer. Eu preciso fazer isso para ter um preenchimento no meu dia. Então, é uma alegria estar aqui. Eu sou Michael Heidel, psicoterapeuta cristão e especialista em constelações aplicadas, né? Filho de Deus, servo do Senhor, aprendiz de Cristo. E convido você então a me acompanhar nesse devocional de hoje para que tenhamos um tempo de oração, um tempo de comunhão com Deus, pedindo ao Senhor que nos dê uma palavra de bênção, uma oportunidade de aprendermos, de nos aprofundarmos espiritualmente hoje. Então, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Vamos colocar-nos na presença de Deus. Senhor, nos colocamos na presença de Deus, Pai. Coloco a minha família, oro pela família de quem estiver hoje aqui assistindo comigo, orando comigo, Senhor. Intercede pelos nossos lares, pelas nossas famílias, Cristo. Que possamos ter uma porção hoje da tua unção, da tua bênção, do teu discernimento. Que possamos ser alimentados espiritualmente por ti, Cristo. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa casa, o nosso lar, aonde estivermos. Nesse momento que sejamos abençoados por ti, meu Senhor, para que esse momento seja um momento de edificação, de aprofundamento e transformação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedimos ao Senhor uma palavra, Deus. Pedimos uma palavra para que o Senhor nos edifique nesse dia, nos ajude a alcançar a profundidade, nos ajude a alcançar níveis maiores de Ti, níveis maiores de compreensão, níveis maiores de ligação espiritual convosco, contigo, Senhor. Papai, colocamos nesse momento o nosso coração na Sua mesa, para que possamos verdadeiramente ter um tempo de comunhão hoje com o Senhor, Pai. Um tempo de alegria, de ligação contigo, Deus. Ajuda-nos aos poucos a nos distanciarmos das distrações desse mundo, nos distanciarmos dos infortúnios, das objeções, das obstruções espirituais, para que essas coisas não venham a nos tirar do caminho, Senhor, a nos tirar da presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos em Gênesis 39, nós vamos falar de José hoje. Gênesis 39 começa assim: José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era dele. Ali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio, também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: "Venha, vamos para a cama." Ele recusou, dizendo assim: "Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nessa casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderei eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus?" Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: "Venha, vamos para a cama." Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa na mão dela. Quando notou, ao fugir, ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: "Vejam só, esse hebreu, o que o meu marido trouxe para casa, está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto." Ela guardou a capa até que o dono de José voltasse. Aí contou a mesma história assim:
E ela guardou a capa até que o dono de José voltasse. Aí contou a história assim: esse escravo hebreu que nos trouxe aqui entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com raiva, agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Esse pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. Um pouco mais. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isso é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Mas quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados, então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho e não há ninguém que saiba explicar o que sonho quer dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonhar. Então o chefe dos copeiros contou o sonho e disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíram, apareciam as flores e essas viraram uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui 3 dias o rei vai mandar soltá-lo, você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito ao rei. Ajuda-me assim a sair dessa cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir para a cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comida assada que o padeiro fazia ao rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou: o seu sonho quer dizer isso. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado no poste de madeira e as aves comerão sua carne. 3 dias depois o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Mandou soltar o chefe dos copeiros e ao chefe dos padeiros deu ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou o padeiro à execução. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Amados, essa história ela é longa e ela é maravilhosa, e eu li até bastante, bem mais do que normalmente eu leria. Mas eu gostaria de convidar você agora nesse momento a receber essa palavra, a deixá-la penetrar fundo na sua carne, nos seus ossos, nas suas vísceras, para que essa palavra hoje possa trazer, conforme o versículo e a parte do que foi tratado, aquele entendimento necessário ao dia de hoje. Então respire fundo algumas vezes e permita que isso preencha, penetre profundamente em você, na sua alma. Porque essa palavra ela é poderosa, ela é profunda, e se não for assim, nós não vamos obter um entendimento suficiente, sustentável e até mesmo útil ao nosso espírito. Veja que José estava dentro desse momento, como um mordomo, como alguém importante, e ali foi tentado pelo diabo. A primeira tentação ele escapou, a segunda, a terceira, a 10ª tentação, mas mesmo mantendo-se idôneo, ele não escapou de ser levado à prisão, porque através da ação de outra pessoa e um movimento danoso, prejudicial, e conforme a Bíblia, onde ele era inocente, pela segunda vez inocente, ainda assim ele foi preso. Dentro da cadeia, Deus estava com ele, então todas as prisões e penalidades de José sempre foram atenuadas por causa da presença do Espírito Santo. No segundo momento, o Espírito Santo estando com ele, como em todos os momentos, José, ainda que preso numa prisão,
ele se torna o improvável, ele se torna o responsável pela prisão. E mais uma vez a palavra diz que o dono, o responsável que lhe deu aquela autoridade, não se preocupava com nada, porque José era confiável. O Espírito de Deus em José passava segurança às pessoas para que dessem a José autoridade, coisa que não dariam para qualquer homem. Dentro desse momento, José dentro da prisão, ele consegue ter o improvável, que é cuidar dos outros presos. Dentro desse lugar, mais uma vez acontece uma situação, aparecem pessoas, aparecem homens, vindos diretamente da realeza, trazendo suas inquietações. E ali, finalmente, pela primeira vez, não só o Espírito de Deus está andando com ele, mas ali José revela um dom. Ali é a primeira vez que José revela um dom. Aliás, é a primeira vez depois de muito tempo, porque lá com os irmãos ele também revelou. Lembrem que José foi parar nessa situação porque revelou aos irmãos que havia tido um sonho em que ele era um feixe de trigo e haviam outros feixes que se curvavam a ele, depois que havia o sol, a lua e as estrelas se curvavam a ele. Então, esse dom de José, e aqui tem a coisa mais preciosa dessa experiência toda, porque isso fala com a nossa vida. Nossa vida muitas vezes é cheia de infortúnio e a gente não entende, não reconhece os movimentos de Deus. A palavra não fala de José se lamentando. Não quer dizer que ele não sentiu muitas coisas, era humano, mas a palavra não fala disso. A palavra fala de que José sempre fazia o melhor e o Espírito de Deus o tornava as coisas fáceis para ele. E ali a história continuará até que em algum momento o faraó vai ter um sonho e então o copeiro vai se lembrar de José, porque a situação é crítica. E mais lá na frente, em Daniel, numa outra fase na Babilônia, também é sobre rei, sonho e conexão com os homens de Deus. Então, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, não importa o que o outro faça, não importa o que o inimigo faça, não importa o quanto o inimigo tente você, não é sobre o que o mundo faz contra, é sobre o que você decide. José foi tentado provavelmente por uma mulher muito bonita, mas ele decide honrar a Deus. E ainda que ele seja prejudicado, levado a uma situação muito pior de liberdade, o Espírito de Deus é fiel. O Espírito de Deus está lapidando José. O Espírito de Deus, eu falei em outro devocional sobre a lapidação do sacerdote, a lapidação do profeta. O Espírito de Deus está lapidando, está tratando, está cuidando de José. Como cuidou de todos os homens de Deus que foram fiéis. Então, José é um homem fiel. José foi honesto, foi sincero com os irmãos. Os irmãos pecaram contra Deus. E isso com certeza vai recair sobre as nações, as quais são descendentes deles depois disso, pode ter certeza. Então, José é fiel, é honesto, é sincero, ingênuo, claro, no início da vida dele. Isso muda depois, ele deixa de ser. Mas os homens acabam movimentando coisas contra José. Mas o Espírito de Deus, aqui está virada, é a coisa que eu quero tentar trazer para você. O Espírito de Deus, ele blinda, é impossível. Você, enquanto for fiel a Deus, é impossível que em todas as tratativas e tentativas do mundo, que de fato aconteça aquilo que no fundo Deus não quer que aconteça. E aquele querer de Deus é um querer, uma permissão de que você passe privações, mas é uma privação, é uma situação, é um querer em que o próprio Espírito de Deus está junto contigo. Então sim, você vai ir para a prisão, José, mas eu vou contigo. Porque ali adiante eu vou ligar as coisas e você vai sair dessa situação. Então, ainda que você esteja sendo tentado, ainda que você esteja sendo desafiado, ainda que você esteja sendo confrontado, a questão toda mais importante aqui é: o seu movimento é fiel a Deus? Você está sendo fiel no seu movimento, apesar do entorno, apesar do meio? Permaneça. Porque se você permanecer, sua vida vai virar. Abraão permaneceu fiel e a vida dele virou. Davi permaneceu em Deus e a vida dele virou. Ou seja, as coisas só vão dar errado de verdade, se você prestar atenção. Errado no sentido de você sentir trevas na sua vida, quando você perde a lealdade a Deus. Então Saul era rei, ele estava no conforto, mas ele era afastado de Deus e a vida dele era um caos, era um endemoniado. Então qual é a verdadeira privação? José na prisão, como líder dos presos, cheio do Espírito Santo e ganhando a simpatia de todos, esse é o que está com a vida pior? Ou Saul, que é rei, mas vive atormentado por espíritos trevosos? Qual dos dois está pior? Então de que te adianta ser rei se tu estiver cheio de demônios atormentando a tua vida? De que te adianta tu ter tudo, tu ter conforto, tu ter bênção externa, material, se a tua vida for um caos espiritual, se você tiver a falta de paz, se você tiver perturbação mental, de que te serve isso? Agora a vida de José, depois ele vai se tornar um governante proporcional a um rei, mas tem um tempo de Deus.
Ou seja, se você for fiel a Deus no pouco, você for fiel a Deus no muito, Deus te abençoa. Então olha onde é que está a sacada toda que eu quero trazer dessa palavra hoje. E tanto faz o meio onde você está. É uma aprovação, é uma lapidação, a resposta não é o mais importante, mas você está sendo fiel a Deus, você está com Deus, porque Deus vai te botar num lugar muito maravilhoso, contanto que você permaneça. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo. Se você se afastou de Deus em algum momento da sua vida, por favor, amado, se arrependa de verdade, em nome do Senhor Jesus, e volte para Ele hoje. Amém? Fique com Deus e até o nosso próximo devocional.